Senhora Presidente, Dr. Sérgio Moro, eu gostaria de realçar, ministro, a importância da presença de Vossa Excelência aqui, voluntariamente, se apresentando para, diante deste colegiado, prestar os esclarecimentos que forem julgados importantes pelos senhores senadores e senadoras, e isso demonstra a absoluta retidão com que Vossa Excelência tem tratado este assunto desde que começaram a surgir os primeiros fatos e o início da Operação Lava Jato, reveladora do estado de corrupção em que se encontrava o nosso país. Esses fatos, ao longo desses 5 anos, foram sendo comprovados, não apenas pelas sentenças de Vossa Excelência, no meu entendimento, mas principalmente pelos julgamentos colegiados, no TRF4, inicialmente, depois no Tribunal Superior de Justiça e até os recursos que foram levados ao Supremo Tribunal. Todos eles rechaçados ou confirmadas as sentenças, com pequenos ajustes até de condenação, de punição, mas todos por unanimidade. Então, esta é uma questão que fica clara da importância do trabalho que Vossa Excelência, com coragem, e a equipe, naturalmente, do Ministério Público e da Justiça, iniciaram e trouxeram até aqui. É inquestionável o resultado. Nós estamos aí com dezenas de pessoas condenadas na cadeia e com condenações em instâncias colegiadas. Então, as provas são contundentes, recursos foram recuperados. Isso tudo, o estado de devastação que esta onda de corrupção deixou o país, é uma questão. Hoje nós estamos vivendo esta crise. A nossa maior empresa, símbolo do país, está quebrada, que é a Petrobras, está quebrada. Os fundos de pensão que garantiam aos funcionários seus recursos para aposentadorias estão quebrados. Todas essas questões são reais. Quer dizer, somente mentes imunizadas intelectualmente não admitem esses fatos. Então, esta é uma realidade. Esta é a importância. É claro que isso foi uma mudança muito radical e contrariou interesses poderosos dentro do país, fora do país, em todos os setores da sociedade. E é claro que existe uma reação natural, ninguém é inocente de imaginar que não. E essas questões estarão assim. E este crime que foi cometido agora por hackers internacionais, notórios, evidentemente se enquadra nessa reação de tentar reverter este processo que desagradou a tantos, não só pela Lava Jato, como agora, mais recentemente, pela mudança, inclusive, radical do governo do Brasil. Mudou. As coisas estão em outro patamar. Esta transição será difícil para todos nós, mas nós confiamos, porque a nação brasileira inteira, senhor ministro, está de olho e está realmente apoiando as atitudes de Vossa Excelência, tanto antes na Lava Jato, como agora no Ministério. Então, eu me reservo a uma réplica logo após então. Obrigado. Obrigada, senador. Ministro, por favor. Senadora, agradeço. Disseminada no governo do estado do Rio de Janeiro, se chegou a corrupção também espalhada no âmbito da Caixa Econômica Federal e em várias outras empresas estatais. Ou seja, houve um fenômeno que a gente chama de captura do Estado em favor de interesses especiais, em favor de interesses privados, em favor de agentes públicos e privados inescrupulosos. O grau de comprometimento gigantesco e, de fato, houve essa investigação. Né? Como eu disse, não foi uma ação minha,
exclusiva, foi uma ação do Ministério Público, foi uma ação da polícia, foi uma ação das outras instituições e foi um trabalho gigantesco igualmente, né? Nós tínhamos, sim, sempre a expectativa presente de que haveriam reações, e houve reações durante todo o curso da investigação. Não foram poucas vezes que buscaram, com mentiras, destruir toda a investigação, todos os resultados desse processo, e particularmente é isso que eu vejo que está acontecendo nesse atual momento. Com o agravante aqui, que nós estamos falando de um grupo criminoso organizado que utilizou hackers para invadir aparelhos e aplicativos de autoridades públicas, movidos pelo boa-fé, movidos por bem comum, movidos por alguma espécie de sentimento positivo? Não, o objetivo é minar os nossos avanços institucionais contra a corrupção nos últimos 5 anos. Tá? E mais grave ainda, talvez um ataque geral às nossas instituições. Nós não sabemos ainda o alcance desses ataques hackers, desse material que foi obtido. Por que nós temos algumas perguntas a fazer? Por que isso está sendo distribuído, divulgado dessa forma? De quem esse material foi obtido? São questões pertinentes que espero aí que as investigações da Polícia Federal solucionem. Mas o essencial é nós mantermos essas conquistas que nós tivemos institucionais nos últimos anos. Eu estou satisfeito. Eu gostaria apenas de realçar que esses ataques continuarão, porque toda ação da Lava Jato terá que ser estruturada para um degrau acima, para que isso não ocorra no futuro. Uma das leis que está tramitando aqui no Congresso é a própria lei anticrime, onde nós vamos ter um grande embate aqui no Congresso para aperfeiçoá-la, para aprová-la e, mais uma vez, evidentemente, dentro do processo democrático, felizmente, nós poderemos ter forças de lá e de cá contra ou a favor, mas que esta lei terá que ser aprovada aqui no Congresso. Esse vai ser o nosso próximo embate. E Vossa Excelência tenha certeza que tem todo o apoio da nação brasileira, massivamente apoia as ações da Lava Jato, e agora Vossa Excelência no Ministério da Justiça tem esse mesmo apoio, prosseguindo nessa estruturação que é fundamental. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, ministro. Nós que agradecemos, ministro. Olha, a minha percepção, né, claro que a gente às vezes se engana no sentimento, mas tirado aí o sensacionalismo, tirado algumas pessoas que embarcaram nesse sensacionalismo, nem vou pôr a culpa nessas pessoas, porque isso foi divulgado de uma forma tão sensacionalista por esse site, com tão grandes equívocos de interpretação, sem apresentar ponderações de outro lado, não é? Mas tirando esse sensacionalismo e algumas pessoas que equivocadamente se convenceram por esse sensacionalismo sem um espírito mais crítico, a minha percepção é que existe um apoio maciço à Operação Lava Jato, né? E vieram muitas manifestações de solidariedade de várias partes da sociedade civil, do empresariado, do mundo político, em relação também à minha pessoa, que acabei ficando como um alvo principal, apenas aí por ter cumprido o meu dever nesses trabalhos na Operação Lava Jato. Pela ordem de inscrição, senador Rogério Carvalho. Em primeiro lugar, não está em discussão. Dias. Eu peço essa parte para me congratular com o seu pronunciamento, para me solidarizar, para dizer que faço minhas as suas palavras. Nós estivemos ontem, eu e o senador Flávio Arnes, com o ministro Sérgio Moro. Já tive a oportunidade de hipotecar a solidariedade a ele, assim como o senador Flávio Arnes também, pessoalmente. E quero apenas, sem querer substituir tudo que o senhor já disse e disse muito bem, apenas complementá-lo, dizendo da minha estranheza de ver que aqueles que desprezaram todo e qualquer preceito ético, aqueles que desprezaram a própria lei, falam e agem como se os bilhões desviados da Petrobras, que foram materialmente devolvidos e comprovados que houve ilícito, como se nada disso tivesse existido.
como se fosse tudo fruto de uma conspiração do ministro Sérgio Moro. Ele conspirou tão bem que gerou bilhões e bilhões de reais em contas que não deveriam ter um centavo. Ele conspirou tão bem que colocou na cadeia uma das pessoas mais ricas desse país. Ele conspirou tão bem que contrariou os próprios promotores que recorreram contra as sentenças dele, não só tiveram negadas, como muitas das sentenças dele, houve recurso à segunda instância contra a decisão dele por parte do Ministério Público. Então, não é quem assalta a nação, não é quem ignora totalmente a ética e que depois contrata uma organização criminosa internacional para grampear telefones que tem moral para me vir falar em conspiração de um homem como Sérgio Moro. Sabe, é de um absurdo tão flagrante, é uma coisa tão grotesca que o resultado dessa tentativa claramente orquestrada seria o quê? Seria Sérgio Moro e Dallagnol na cadeia e todos os prisioneiros da Operação Lava Jato soltos. Isso seria a aspiração desses que querem condenar o juiz Sérgio Moro, que querem dizer que ele não agiu como deveria ter agido. Eu acho que há nesse país uma política antes e uma política depois da Lava Jato. Acho que há um povo brasileiro antes e um povo brasileiro depois da Lava Jato. Nunca o povo brasileiro teve uma consciência tão grande do conluio antiético, corrupto, absurdo que existia nesse Estado patrimonialista, onde o público e o privado se confundiam e onde os interesses políticos espúrios de projeto de poder que se queriam se eternizar o poder e fazer disso uma Venezuela também se associaram a esses. Eu me congratulo e hipoteco total solidariedade ao juiz Sérgio Moro. Não vão conseguir derrubá-lo e muito menos a Lava Jato. Parabéns ao seu pronunciamento. Obrigado, senador.